Olá, amados, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, uma abençoada madrugada para você que acompanha de madrugada e não repara aqui nos meus trajes, pensa no frio, queridos, muito frio aqui em Itapecerica da Serra, o nariz fica congelado, né? Cheguei agora há pouco do trabalho, para a glória de Deus, mais um dia vencido, né? Como foi o seu dia? Foi um dia difícil, foi um dia arrastado, foi um dia mais fácil? A cada dia, queridos, nós vivemos momentos e situações diferentes, mas para todos os dias nós precisamos estar firmes, fortes, alimentados pela palavra do Senhor. Se estivermos alimentando o nosso espírito, a nossa carne enfraquecerá, e nós venceremos todos os obstáculos, todas as tentações que vierem nos assolar durante o período do dia ou à noite, se você trabalha à noite, enfim. A questão é que nós precisamos ter a nossa mente renovada, como o devocional de ontem estava falando, pensar no que é bom, justo, agradável, de boa fama, estarmos nos alimentando sempre da palavra do Senhor, que é essa semente plantada em nossa mente, que brota no nosso coração, faz transbordar a plenitude do Senhor. E a palavra-chave de hoje é alimento. E como nós precisamos, queridos, desse alimento, desse pão diário, que é a palavra do Senhor, que é a oração, que são os devocionais. E nós conseguimos vencer as tentações quando nós estamos em oração, quando nós estamos nos dedicando, e aprender mais e mais do Senhor, e estarmos cheios do Espírito Santo, transbordando desta graça. A palavra do Senhor nos diz aqui em Mateus 26:41, vigiem e ora para que não caiam em tentação. É através da oração, é através da vigilância, da busca, da leitura na palavra, que nós vencemos todas as tentações. A palavra-chave é alimento, e o título de hoje, vencendo a cada dia. A palavra diz assim, aqui na leitura do devocional: vivemos em um mundo repleto de desafios, tentações, onde o mal constantemente tenta nos desviar do propósito de Deus. No entanto, a boa notícia é que o Evangelho nos oferece esperança e direção para vencer as lutas diárias. Jesus enfrentou tentações e nos deixou um exemplo. É possível superar as investidas do inimigo quando andamos em intimidade com o Pai, cheio do Espírito Santo. Então é possível, queridos, vencermos as assolações, as tentações, os dias difíceis, quando estamos vivendo intimidade com o Senhor e somos cheios do Teu Espírito Santo, quando estamos nos alimentando, nos fortalecendo espiritualmente. Nós temos a força para superar toda e qualquer situação e circunstância. O alimento do corpo sustenta a vida física, mas o alimento da alma sustenta a vida espiritual. Quem deixa de se alimentar da palavra de Deus enfraquece diante das tentações. Jesus mostrou isso quando venceu o diabo no deserto, respondendo dentro das Escrituras. Queridos, Jesus nos mostrou isso. Jesus nos deu exemplos de tudo, de como vencermos os maus, de como vencermos o inimigo da nossa alma, através da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor. E cada dia fazemos escolhas, a cada leitura da Bíblia, em cada ato de obediência, fortalecemos o nosso espírito. Quando nos alimentamos da presença de Deus, encontramos forças para dizer não ao que não agrada ao Espírito Santo. Assim como ninguém vive muitos dias sem alimento físico, também não podemos vencer espiritualmente sem nos alimentar da palavra,
da oração e da comunhão com Deus. Vencer a cada dia não significa nunca ser tentado, significa escolher permanecer fiel quando a tentação aparece. Esta força nasce de uma vida alimentada pela presença de Deus. Cada dia que escolhemos obedecer é uma vitória. Cada renúncia fortalece o nosso caráter. E cada batalha vencida nos aproxima mais de Cristo. Persevere em oração, permaneça na presença de Deus. Quem fortalece o espírito enfraquece a carne. Hoje escolha se alimentar o seu espírito mais do que a sua carne. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais forte seremos para vencermos a tentação. A oração nos aproxima de Deus, a palavra nos fortalece e a comunhão com Cristo nos faz vencer as tentações. Quanto mais nos alimentamos no nosso espírito com a presença de Deus, menos espaço damos para que a carne domine nossas escolhas. A vitória não acontece pela nossa própria força, mas pela dependência do Senhor. E é nessa parte aqui que eu quero fazer um comentário importante, que a vitória, ela não vem, da nossa força, da nossa própria força, mas da nossa dependência do Senhor. Eu ontem estava conversando com um familiar e essa pessoa me disse que fez um voto, com a outra pessoa, dizendo que ficaria um mês inteiro sem perder a linha, sem se estressar, sem aborrecer o outro, enfim, sem entristecer o Espírito Santo, sem abrir a boca para falar palavras torpes, desagradáveis. E essa pessoa fez de todo o coração ali um voto que conseguiria, resistir a essas tentações da impulsividade, teria domínio próprio, mas esta pessoa estava falando comigo ontem. Eu me decepcionei, eu decepcionei a pessoa que eu prometi, porque eu não consegui cumprir nem um dia com o que eu prometi. Por quê? Porque eu não tive força. E eu falei para ela, sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. Quem nos traz mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, quem nos traz o fruto do Espírito, o caráter de Deus em nós vem através da busca, da palavra, da oração. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir ter um comportamento, que a gente deseja, sem perder a linha, sem perder o equilíbrio, se nós não tivermos essa presença do Espírito Santo conosco, esse domínio próprio, essa mansidão, enfim. Essa pessoa falou para mim, eu percebi que eu realmente sozinho eu não consigo, das minhas próprias forças eu não consigo, mas eu vou depender de Deus e eu vou conseguir, porque o Senhor é quem me capacitará, o Senhor é quem me ajudará, me sustentará nesse desafio. Então, quando nós colocamos Deus à nossa frente, nós declaramos a nossa dependência dele, reconhecemos que nós somos frágeis, fracos, e que nós precisamos desta palavra, dessa presença. O Senhor nos ajuda, nos capacita, nos fortalece, nos transforma, renova nossa mente, nossas atitudes, nossos comportamentos, E as tentações não são opcionais, mas inevitáveis em nossa caminhada. Elas surgem como momentos de escolha entre fazer o que é certo e ceder ao que é errado. O apóstolo Paulo nos lembra de que Deus nunca permitirá que estejamos tentados além das nossas forças e sempre nos oferecerá uma saída, por mais difícil que a situação pareça. O Pai preparou o escape.
Jesus venceu o inimigo no deserto usando a palavra de Deus como arma. Ele não discutiu ou tentou argumentar com o tentador. Ao contrário, respondeu com firmeza e autoridade, apoiando-se nas Escrituras. Isso nos ensina que a palavra de Deus não é apenas um livro, mas uma ferramenta essencial para resistirmos às tentações e vivermos de maneira vitoriosa. Lembre-se, a tentação é uma oportunidade de amadurecimento, onde a fé e o caráter é moldado. Quando escolhemos obedecer a Deus, em vez de ceder, nosso caráter é moldado e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. O segredo está em permanecer alimentado. O segredo está em permanecer alimentado espiritualmente, buscando a presença de Deus diariamente e fugindo de situações que nos levam ao erro. Decida hoje entregar suas lutas e fraquezas a Deus. Confesse aquilo que tem pesado em seu coração e permita que o Espírito Santo o fortaleça. Não há pecado ou tentação maior do que o poder de Deus. Decida caminhar com Ele e Ele o ajudará a vencer. Então, queridos, tome essa decisão hoje, né? Tome a decisão de andar com Cristo e Ele vai te ajudar, Ele vai nos ajudar a vencer toda a tentação, todo obstáculo, toda impulsividade, né? Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, que também acaba nos entristecendo, porque quando a gente tem atitudes que a gente não gostaria de ter tido, né? Vem aquele arrependimento, vem aquela dor e é muito sofrido, né? Mas que nós possamos verdadeiramente entregar nossas vidas nas mãos do Senhor e sermos 100% dependente deles, né? Buscarmos a cada dia nos alimentarmos mais e mais desta palavra maravilhosa, né? Desse pão, desse alimento diário que é a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, vamos fazer uma oração, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus amado, obrigada, pois o Senhor é o alimento da nossa alma, é a força da nossa vida. Reconhecemos que sozinhos somos fracos, mas em Ti encontramos poder para vencer toda tentação. Alimenta nosso coração com a Tua palavra, dá-nos discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo e coragem para escolher a Tua vontade. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que permaneçamos firmes, mesmo quando ninguém estiver olhando, sabendo que o Teu conhecer, ó Pai. Sabemos, Senhor Jesus amado, que nós precisamos conhecer mais e mais de Ti, Pai, porque o Senhor conhece as nossas vidas, os nossos corações, nossos pensamentos, e nós queremos viver para agradar a Ti, para glorificar o Teu nome todos os dias, Pai. Que a Tua presença e o Teu poder seja o nosso alimento. Ah, Deus, este é o nosso desejo e o nosso pedido hoje, Senhor. Que a Tua presença e o Teu poder seja verdadeiramente o alimento da nossa alma, Deus. É o que te pedimos hoje, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Enche-nos mais e mais do Teu Espírito Santo. Enche-nos mais e mais do Teu discernimento. Ah, Senhor, da sabedoria que vem do alto, que vem de Ti. Que o Senhor possa, Senhor Deus, trabalhar em cada mente, em cada coração, abençoando poderosamente a vida de cada amado, Senhor. Cada querido Jesus, que o Senhor possa, Deus, ir de encontro a esses corações. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, encher, Senhor, desse alimento, né? Que eles possam estar sedentos da Tua palavra, conforme, Senhor Jesus amado, da Tua palavra, de conhecer e prosseguir em conhecer mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, venha com Teu poder, com Teu Espírito Santo, faça morada em cada mente, em cada coração, Senhor Jesus.
sendo o alimento, o pão diário de cada um de nós. Em nome de Jesus te peço, te louvo, te agradeço, Senhor, por mais esse momento, por mais essa palavra, por mais esse devocional, Senhor. Gratidão, gratidão. Amém, 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 queridos. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, né? E que o Senhor possa nos dar a graça de estarmos aqui amanhã compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. Beijo grande, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.